Olá pessoal, a pedido de um amigo nosso do nosso grupo Energias Renováveis, ele perguntou como é que fazia para calcular as dimensões de um gerador para poder construir um gerador caseiro. Então, de posse dessa ideia dele, eu resolvi produzir essa série de vídeos que nós vamos ver a seguir aí como é que a gente faz para calcular as dimensões e fazer o nosso gerador caseiro. Vamos lá. Ó o fogo aqui, ó. Ó o fogo, ó. Bom, pessoal, a amiga aí falou que saía fogo lá no gerador. Pois bem, tá aqui, ó. Quanto mais forte ele segurar, maior é o fogo. Pessoal, antes de começar a falar sobre esse vídeo, antes de você deixar o seu like, quero deixar o meu agradecimento de contribuição, que tenho aprendido muito com essa turma aí no slide. Os mais sinceros agradecimentos ao pessoal do grupo do Tiago Geranada, Recursos Renováveis, Energias Renováveis, Eólico Fotovoltaico e Israel Solar. Pessoal que está ativamente participando dos grupos de energia renovável. Olá pessoal do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou trazendo um novo formato de vídeo sobre geradores caseiros e gostaria de convidar você para participar dessa jornada, porque nós vamos produzir várias videoaulas e nelas nós vamos abordar o assunto do gerador eólico do começo ao fim, desde quando você inicia o seu gerador, até alguma abordagem sobre os tipos de geradores que você vai ver a seguir nos slides. Pessoal, antes de seguir com o vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha. E eu gostaria de dizer para você que esse vídeo vai ser um pouco longo. Infelizmente, não tem como abordar esse assunto num vídeo de 5 ou de 10 minutos. Então ele vai ser um vídeo um pouco longo e se você quiser aprender sobre o assunto, vai valer a pena ficar sobre gerador monofásico, bifásico e trifásico. Então nós vamos trazer uma abordagem bem ampla de como construir um gerador. E eu tenho certeza que ao final dessa jornada você não vai ter dúvidas para construir o seu gerador eólico. Nós vamos trazer aqui a opinião e a experiência de pessoas que construíram seus geradores, como nos dois vídeos aí que você vai ver no início do nosso vídeo, geradores que estão soltando faíscas. São geradores que produziram grande resultado de corrente e nós vamos abordar e falar como esses geradores foram construídos e nós vamos ao longo desta caminhada ensinar você como fazer o seu gerador. Mesmo que você só tenha vontade, mesmo que você só tenha a ideia de começar a construir o gerador, nós vamos ensinar você como fazer este gerador do zero, do começo ao fim, até ele soltar faísca, como você viu aí nos dois vídeos. Esses dois vídeos são exemplos de que você pode construir o seu gerador e ele pode produzir corrente aí até mais de 50 amperes. Então eu deixo aqui o meu abraço pela contribuição ao meu amigo Rodrigo, do Ceará, que nos forneceu as imagens e permitiu que a gente usasse. Está aí os devidos créditos nas imagens. Quero deixar aqui também o meu abraço e o agradecimento ao amigo Fernando Medeiros, de Fortaleza, que nos cedeu as imagens aí da construção do gerador dele, soltando muita faísca. Fernando é um pioneiro e entusiasta dessa área e tem ideias muito avançadas, como hélices inovadoras, e também ele criou aí uma ideia de não haver emenda na ligação das bobinas no estator. Um abraço, Fernando, e obrigado pela contribuição aí com o nosso trabalho. Bom, pessoal, aqui de início nós temos aqui a figura de um estator. Vocês podem ver que esse estator é um estator de 15 bobinas e estas bobinas possuem núcleo de ferro. Eles já estão acomodadas na forma onde vai ser finalizado o estator com a resina e com manta. No caso deste estator, vocês viram ele no primeiro vídeo, ele foi usado como base de reforço areia. Uma ideia inovadora do nosso amigo Rodrigo de Freitas, que usou areia. Bom, pessoal, aí no caso, até então nós sempre usávamos uma camada de fibra de vidro para poder fechar o nosso gerador e dar resistência para a resina.
Mas aí no caso o Rodrigo inova com a ajuda do Fernando e usa areia, o que deu um resultado muito bom e ficou um estator muito bonito que vocês viram lá no começo do vídeo, soltando muita faísca. Mas na próxima etapa e na hora certa nós vamos falar desse reforço e como é que é feito isso, tá ok? Bom pessoal, às vezes a gente assiste algum vídeo e a gente vê as pessoas reclamarem porque o cara que está fazendo o vídeo lá fica enrolando muito e não vai direto ao assunto. Eu tive a ideia de fazer essa introdução aí para vocês verem que é possível produzir um gerador de qualidade, mesmo ele sendo caseiro. Então nós vamos entrar aqui direto, eu não vou com enrolação, não tenho essa ideia, mas eu vou direto falar com vocês sobre esse assunto. Bom pessoal, vou usar uma linguagem bem simples, nada técnico e que qualquer um possa entender. Então, como calcular as dimensões do gerador caseiro? Neste vídeo, vou ajudar você a calcular as dimensões do seu gerador, que pode ser usado para ser acionado por qualquer meio de força, vento, água ou outra força mecânica que você achar que seja útil e aproveitável, sendo renovável ou não, a escolha é sua. Aqui vamos chamar de gerador caseiro, porque nós mesmos fazemos a maior parte das peças, né? São desenvolvidas por nós e muitas são de aproveitamento ou usamos de peças de automóveis, que inclusive pode ser adquirido em lugar de desmanche de peça de carro, caso você não queira comprar nova. Se a sua ideia for fazer um gerador novo, então o ideal é comprar cubos novos, peças novas, rolamentos, que você vai ter um produto mais durável. Mas se a sua ideia for economizar, então você pode procurar aí nos lugares que vende peças de veículo usado, até numa oficina, pegar um cubo, e aí você, de posse desse cubo, se ele tiver com um rolamento muito ruim, você troca o rolamento, e então você tem aí uma peça nova para construir o seu gerador, ok? Bom, a primeira coisa que eu faço para começar o meu projeto é calcular o tamanho da bobina. É por ela que eu vou definir o tamanho do ímã e também as dimensões do gerador. Eu preciso imaginar de início que tamanho de ímã meu orçamento pode comportar. Digamos que eu defina que eu possa usar um ímã de neodímio de 60 por 20 por 10 milímetros. Mas eu quero um gerador bem compacto e que também não necessite de muito RPM para gerar uma boa tensão. A primeira coisa que devemos aprender é que os geradores são construídos com base na frequência de 60 Hz. Embora isto não tenha muita influência sobre a nossa geração, ela é um parâmetro para construirmos nossos geradores, pois é com a frequência que definimos o RPM do nosso gerador. Olá pessoal, essa aqui é uma parte dos geradores a qual você não vai ver com frequência e não vê em canal do YouTube as pessoas explicando com clareza sobre esse assunto. Por que o gerador tem 12 polo, 16 polo, 20 polo, 24 polo, por que ele tem 9 bobina, por que ele tem 12, por que ele tem 15 e assim por diante. Mas aqui nós vamos deixar você a par por que acontece isso, por que o gerador tem essa quantidade de polo. Então vamos lá. Para calcularmos o RPM básico do nosso gerador, vamos usar sempre a constante de 7.200. Não vou aplicar a fórmula correta, aqui como se faz o cálculo direto. Vou fazer direto para vocês. Vou deixar um cálculo direto, por exemplo, um gerador com 12 polos vai ter a seguinte fórmula: 7.200 dividido por 12 é igual a 600 RPM. Com isto, vamos deixar como parâmetro de trabalho que nosso gerador vai atingir a frequência de nossa rede elétrica e a maioria dos equipamentos que usamos no Brasil, que é de 60 Hz, aos 600 RPM. Você deve também entender que a eficiência máxima do seu gerador será ao atingir os 600 RPM. Bom, agora você já sabe que um gerador de 12 polos com 9 bobinas, ele precisa de 600 RPM para chegar à frequência de 600 Hz. Aí você vai para um gerador de 16 polos com 12 bobinas, você tem 450 RPM. Um gerador de 20 polos, são 15 bobinas, você vai trabalhar com ele a 360 RPM. E um gerador de 24 polos, que seria 18 bobinas, você vai ter 300 RPM. Então por aí você vê que ao colocar esse gerador numa roda d'água ou também no vento, você vai ver que você vai ter uma tensão para carregar sua bateria muito cedo. Provavelmente aí por volta de 120, 150 RPM, ele já carrega uma bateria em 12 ou 24 volts. Então por isso, esse motivo de ser importante que o gerador
tenha vários polos. Quanto mais polo você puder produzir o seu gerador, mais vai ser o rendimento em baixo RPM dele. Então, com isso, você vai conseguir colocar o seu gerador lá no vento e mesmo que esteja rodando pouquinho, o seu gerador vai ter um rendimento satisfatório para carregar uma bateria ou também ligar diretamente num inversor, num grid ou outros inversores, que futuramente nós vamos falar sobre isso, como é que são usados. Então fica aí a explicação por que nós fazemos geradores de 12, de 16, de 20 ou de 24 polos. O estator do exemplo anterior é um estator de 15 bobinas e 20 polos, ou seja, então ele atinge a sua eficiência com 360 RPM. Segundo o Rodrigo, o gerador dele está trabalhando bem por volta de 230 RPM e carregando bem a bateria, chegando inclusive a potência de mais de 600 watts. Embora a frequência só seja útil se formos ligar os equipamentos direto no gerador, tipo a TV, a geladeira, a furadeira e equipamentos eletrônicos, mas os geradores caseiros são sempre usados para ligar em um controlador de carga e depois converter essa tensão em corrente contínua e carregar baterias ou ligar em alguns equipamentos que injete esta tensão na rede. Neste momento, convertemos a nossa tensão em corrente contínua e a frequência deixa de existir para nós como parâmetro. Como expliquei anteriormente, ela será um limitador de onde podemos levar o nosso gerador com segurança a um determinado RPM. Ao retificarmos a corrente, a frequência não é mais aplicada, pois transformamos a corrente alternada em corrente contínua. Eu quero fazer uma correção aqui nesse slide que está correndo, que eu disse que a tensão é convertida em corrente contínua ao ligarmos no controlador. Só que eu quero fazer uma correção. A gente converte a corrente alternada do gerador em corrente contínua para depois ligar ela no controlador e o controlador também solta daí para a bateria corrente contínua. Entendeu, pessoal? Então nós temos que retificar a corrente antes dela entrar no controlador. Bom, vamos voltar às bobinas e os ímãs. Já que tivemos uma noção do porquê dos polos do gerador, tem influência direta com o RPM e a potência do gerador. Agora vamos falar das bobinas, o porquê do gerador trifásico ter 9, 12, 15, 18, 20 bobinas. Quanto mais bobinas, mais potente será nosso gerador. Mais tensão e mais corrente ele vai gerar em conjunto com os ímãs formam o conjunto de potência do gerador. Pode-se construir geradores monofásico, bifásico e trifásico, que é o nosso caso aqui que vamos tratar neste vídeo. O gerador monofásico se interliga às bobinas todas em série e usa a mesma quantidade de polos e bobinas. O gerador bifásico, você divide as bobinas em dois grupos, faz uma ligação pulando uma bobina e ligando na seguinte até fechar o grupo de bobinas. Digamos que você projetou ter 20 bobinas, cada fase terá 10 bobinas. Usa-se o mesmo número de polos e bobinas no caso de gerador bifásico. O gerador trifásico já é mais complexo. Você vai montar as fases defasadas cada uma 120 graus. Uma da outra, e assim ligará as bobinas na sequência dessa divisão. Vamos à ilustração de cada um. Então eu fiz uma ilustração e cada um desses geradores eu vou falar, mesmo que você não vá fazer, que a opção maioria das pessoas é trifásico, e você queira fazer um gerador monofásico ou bifásico, porque as suas condições são pequenas, então você pode fazer, que nós vamos te deixar aqui alguma explicação que você pode fazer. As bobinas podem ser as mesmas do trifásico, porém, eu aconselho que gerador monofásico e bifásico tenha-se núcleo de ferro nas bobinas. Outra condição que você deve observar no gerador monofásico e bifásico é usar um fio com uma dimensão bem mais grossa, porque como você liga uma série de bobinas muito grande, 8, 6, 10, você vai ter uma resistência interna muito alta. Então o aconselhável é usar um fio bem grosso, 14, 12, 10, para que o gerador possa fluir uma boa corrente por ele. Ok, pessoal? Vamos falar aqui do gerador monofásico. O gerador monofásico, ele vai usar sempre a mesma quantidade de polos e bobinas. Você vai ligar todas as bobinas na mesma série, elas vão começar e vão terminar a mesma série, só que, porém, elas têm um detalhe.
Nos geradores monofásicos, as bobinas serão ligadas em série e cada fase é feita com uma fase a bobina enrolada no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Então, se você fez uma bobina enrolando o fio para o lado direito, você vai fazer uma fase. A outra fase, as bobinas terão que ser enroladas no sentido anti-horário, ok, pessoal? Então, para fazer a fase do gerador monofásico, é assim. Uma bobina é enrolada para a direita e outra bobina é enrolada para a esquerda. Então, essa é feita o gerador monofásico. Não se pula bobina nenhuma na ligação, se liga todas na mesma sequência, depois faz o fechamento e liga em série as bobinas, ok? Então, esta é a única diferença que tem no gerador monofásico para os outros, é o sentido de enrolar o fio da bobina. Porém, um gerador monofásico, quanto mais bobinas ele tiver, ele gera uma tensão muito alta, porque as bobinas são ligadas em série, e você consegue um gerador que possa carregar bateria com muita facilidade. Entendeu, pessoal? Se for sua ideia conseguir 24, 30 volts, é muito fácil conseguir com um gerador monofásico ou bifásico. Então fica aí a explicação do gerador monofásico e esse detalhe no enrolamento das bobinas. No mais, segue o padrão normal de todos os outros geradores na confecção. Bom, o gerador bifásico, eu aqui coloquei um exemplo para vocês ver como é que é posicionado. No exemplo é um gerador de 12 bobinas e 12 polos. Neste caso, eu vou mostrar inclusive as fotos de um que eu fiz, o meu primeiro gerador, eu fiz em 2016, eu vou colocar umas fotos aqui do estator junto com estas imagens aqui para vocês verem na sequência. Assim que eu for editar, eu coloco essas imagens. Então, você vai fazer um gerador de 12 polos e 12 bobinas. Você vai aproveitar bem os seus ímãs, bem as suas bobinas, né? Então, o gerador bifásico também usa a mesma quantidade de polos e bobinas. Porém, diverge do monofásico, pois as bobinas são enroladas no mesmo sentido. E as fases são feitas usando uma fase, bobinas 1, 3, 5, 7, 9 e 11, e a outra 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, o que quer dizer isso? Você vai pegar aqui, ó, a bobina 1, vai pegar a bobina 1 e vai pegar a saída da bobina 1 e vai ligar na entrada da bobina 3. Vai pegar a saída da bobina 3, vai entrar na entrada da bobina 5. Vai pegar a saída da bobina 5 e vai ligar na entrada da bobina 7. Vai pegar a saída da bobina 7 e vai ligar na entrada da bobina 9. Vai pegar a saída da bobina 9 e vai na entrada da bobina 11. A última perna você não vai ligar a lugar nenhum, porque quando vier a bobina aqui da 10, você vai pegar e vai ligar ela na entrada. As duas saídas aqui vão fechar e a entrada das duas aqui vai se tornar a sua fase 1 e fase 2, ok, pessoal? Depois é só você ligar numa ponte retificadora ou fazer uma ponte retificadora de diodo. Vou ensinar aqui também como é que você vai fazer uma ponte retificadora de diodo. Vou mostrar uma ponte retificadora comum, que você tem que ela é trifásica, pode ligar 2 fases ou 3 fases e ela já sai o polo positivo e negativo retificado, mas eu pretendo ensinar aqui também como é que você faz uma ponte retificadora com diodo com custo muito baixíssimo. Aí você pode gastar 4, 5 reais e fazer uma ponte retificadora. Bom, meu amigo telespectador, aquele que chegou até aqui, né? Eu procurei fazer um vídeo bem rápido, mas que trouxesse as informações de uma forma bem clara e que você realmente possa usar elas e fazer o seu gerador. Então aqui nós chegamos agora na configuração e vamos falar do gerador trifásico. Nós vamos te alongar um pouquinho mais, eu deixei um pouquinho mais porque eu não quero que essa videoaula tenha um tempo muito grande, porque a gente sabe que as pessoas querem ir direto ao ponto. Elas não querem ficar assistindo muito tempo e não obter a informação que ela quer. Mas infelizmente eu não tenho como fazer um vídeo de 1 hora, colocar aqui para você pegar. Então eu estou vou parar nesse ponto do gerador trifásico. Eu vou te dar as explicações de como é que eu cheguei até aqui, por que é desse jeito, entendeu? Para que você possa desenvolver o seu projeto. E na próxima aula, nós vamos entrar diretamente no gerador trifásico. Como é que eu calculo essas dimensões, como é que eu posiciono as minhas bobinas, que tamanho vai ter o meu gerador, que tamanho vai ter cada círculo desse, interno, externo, o círculo central aqui, aonde a bobina é posicionada, eu vou ensinar para você como que calcula isso.
para que você não tenha dúvida. Mas eu vou deixar esse cálculo para a próxima aula. Por quê? Porque senão vai alongar demais e você vai acabar não aprendendo quase nada. Então nós vamos mostrar aqui. Então olha só, pessoal. Bom, então eu já defini que eu quero fazer um gerador trifásico. E eu já defini que o meu ímã vai ser de 60 por 20. Também já defini o tamanho da minha bobina. Já defini que as paredes da minha bobina vão ter 20 milímetros para cada lado, que o núcleo vai ter aí por volta de 12 milímetros, que a minha bobina tem 100 milímetros de comprimento por 52 de largura. Então eu vou separar 3 bobinas e vou criar aqui uma espécie de um triângulo dentro de um círculo. A primeira coisa a fazer é definir quantas bobinas eu vou colocar no meu gerador. Tá bom, eu defini que o meu gerador vão ser 12 bobinas. Então eu vou pegar essas bobinas e vou calcular quanto é que elas dão as 12 bobinas de largura. Feito isso, eu vou traçar um círculo que acomode estas 12 bobinas aqui dentro. Só que, em primeiro lugar, eu preciso fazer um triângulo, porque eu preciso colocar essas bobinas defasadas 120 graus uma da outra. Então, como o círculo tem 360 graus, eu vou colocar uma aqui no 120, uma aqui no 240, uma no 0, né? Ou no 120 e outra no 240 graus. Então, definido isto, eu vou, no próximo vídeo, eu vou explicar como é que calcula esse diâmetro, tudo certinho. E aí você já colocou suas 3 bobinas. Quer dizer, se você não souber esses cálculos, você vai ter que pegar essas bobinas, ou pegar uma calculadora, vai ter que calcular tudo, somar, porque aqui nesse meio aqui vai entrar uma série de bobinas. Ó, uma fase, 2 fases, 3 fases. Quando eu montar o meu disco de ímãs aqui em cima, que a gente chama de rotor, né? Ou induzido, como queiram chamar, cada um vai dar um nome, mas a gente chama de disco com ímãs. Então, quando eu tiver, vai ter que passar sempre, o ímã vai estar passando em 3 bobinas dessa ao mesmo tempo. Ou seja, o ímã passa em cada fase da bobina e fecha uma fase. Então, como eu tenho 12 ímãs, ele vai estar cortando 12 bobinas a cada volta. Ele vai estar fazendo essa mudança de posição. Então, por isso é que é colocado nessa posição. E o ímã também tem que conseguir com esse arozinho aqui, ó. O centro do ímã tem que ser exatamente igual isso daqui, para que ele percorra esse centro aqui da bobina, o núcleo, que é onde ele vai cortar a bobina e vai gerar a energia. Então nós vamos pegar aqui a fase 1, vai trazer até aqui, vamos virar uma fase, vamos trazer aqui outra fase e vamos trazer até aqui e fechar outra fase. Então nós teremos um gerador trifásico. No próximo vídeo eu vou ensinar para você como é que você calcula todas essas medidas do gerador trifásico. Então ele é trifásico porque ele tem 3 séries de bobinas. Ele pode ter 4 bobinas, 5 bobinas, 6 bobinas, 8 bobinas. Depende do seu poder aquisitivo e o que você quer fazer. Normalmente, a maioria dos geradores são aí por volta de 12 bobinas. Gerador do Clay. Um abraço aí pro meu amigo Clay. Não sei se ele vai assistir até aqui. Eu não falei do seu gerador, Clay, porque eu vou deixar o seu gerador para abordar num outro momento. Mais para frente eu vou falar do seu gerador. Talvez você pode fazer, poxa, não falou do meu. Mas eu não falei aqui porque eu vou abordar sobre o seu mais para frente, porque é uma outra construção. E eu, como sempre fui um fã de núcleo, eu achei interessante falar do gerador do Rodrigo, porque eu sempre gostei de geradores com núcleo. Embora fui muito combatido no início, todo mundo diz que é pesado, mas só que esse peso aí para mim nunca foi problema, porque se eu posso fazer uma hélice de 1 metro, eu posso fazer de 1,20 m para melhorar a partida do meu gerador e não vejo problema na situação. Então, pessoal, na próxima aula vou ensinar você como é que você posiciona as bobinas, como é que você calcula para saber antes de construir o seu gerador que tamanho ele vai ter, que dimensões ele vai ter e o que ele pode gerar para você com essas medidas. Um abraço, obrigado para você que ficou até aqui e aguarde a próxima aula que vai ser muito interessante sobre como desvendar as medidas e as dimensões de um gerador caseiro. Um abraço a todos e obrigado.